E conosco já está o Dr. Sérgio Tanuri, ele que é advogado especializado em defesa do consumidor. E ele vai falar hoje com a gente sobre os direitos do consumidor nas viagens. Dr. Sérgio Tanuri, como vai? Bom dia, doutor Thanos. É um prazer estar falando no programa Direito Nosso de Cada Dia da Rádio Brasil Campinas. E hoje o direito do consumidor, que eu tenho sempre criticado, viu? A questão, desde 90 nós temos esse código, praticamente, né? O direito do consumidor está enraizando-se ainda na vida do brasileiro. Eu acho incrível como demora para isso realmente se enraizar definitivamente, né? E hoje nós vamos falar sobre esse tema, direitos do consumidor nas viagens, né? Eu gostaria da sua visão. Para como funciona? Como é que o consumidor hoje pode se socorrer em eventuais problemas, principalmente nas viagens, né? Está aí o turismo desse carnaval. Veja, doutor, eu no exercício da minha atividade profissional, eu sempre recebi muitas reclamações de pessoas que na hora do seu momento de viagem, seu momento tão esperado, momento de férias, sofreram com práticas abusivas nos aeroportos, nos hotéis, sofreram com perdas de bagagem, extravio de malas, sofreram com falsas promessas de empresas de turismo, com cancelamento de voos. E tudo isso me impulsionou a fazer um manual do passageiro, uma cartilha sobre os direitos do consumidor nas viagens. Sim. Com orientações para o cidadão comum se defender e poder aproveitar as suas tão sonhadas férias. Então, veja, eu me surpreendendo, doutor Thanos, e público ouvinte, com o crescente número de reclamações ano após ano nesse setor. A pessoa que compra um pacote de turismo, uma passagem aérea, começa a viver um verdadeiro calvário na hora que coloca o pé no aeroporto. E para isso existe o Código de Defesa do Consumidor e a Resolução 400 da ANAC. Sim. Agora, é preciso conhecer esse código e a resolução, ou, enfim, frente ao problema, que normalmente as pessoas ficam desesperadas, né? Perderam a minha mala, ou o voo não vai sair, ou comprei e não tem voo, ou overbooking, são tantos problemas que acontecem. Vamos imaginar esse perfil do brasileiro que desconhece o Código do Consumidor, não conhece as resoluções ou a resolução da ANAC, não tem a menor intimidade com a lei, não é? Como é que ele deve se comportar no momento em que ele esteja lá no aeroporto e aconteça naquele momento o evento danoso a ele? Primeiramente, hoje estamos na época da internet, da informação fácil, e eu sempre digo, como a viagem é um momento mágico, que deve trazer felicidade aos viajantes, as férias, para não serem frustradas, elas precisam de 3 P's, letras P's, que eu digo que são planejamento, pesquisa e preço. A pessoa tem que entrar na internet antes de contratar qualquer serviço, antes de comprar qualquer produto, planejar a sua viagem, fazer pesquisa do preço e também pesquisa do fornecedor. No site de reclamações fundamentadas, seja aqueles como o Procon, Fundação Procon, que tem lista de reclamações fundamentadas, ou em sites como Reclama Aqui, ou sites como Consumidor.br. Veja, a pesquisa é fundamental para as férias não serem frustradas. Agora, chegou lá, na hora, no aeroporto, a pessoa vai lá, compra a sua passagem aérea, chega lá no aeroporto, por exemplo, tem o seu voo cancelado, sim, ou qualquer problema, primeira coisa, o primeiro passo, dirija-se ao balcão da companhia aérea. Sim. É muito importante, como primeiro passo, dirigir-se
ao balcão da companhia aérea. Por quê? Lá vão dar informação oficial do que está acontecendo. Se vai ter cancelamento do voo, se vai ter atraso, se você foi vítima da prática de overbooking, ou seja, venderam mais assentos do que lugares. Você será informado oficialmente. Depois disso, você pode procurar, estando num aeroporto, você pode procurar o balcão da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. É uma agência que é responsável por fiscalizar as companhias aéreas e também todas as práticas aeroportuárias. Sim. Após isso, também, caso tenha sido vítima de alguma afronta aos seus direitos como consumidor, nos maiores aeroportos internacionais do Brasil existem postos do Juizado Especial Cível, aquele que popularmente é conhecido como Juizado de Pequenas Causas. A pessoa pode ir lá também pedir uma indenização, caso tenha perdido o compromisso, tenha sofrido, vamos dizer, a prática do overbooking, perdeu um voo, vamos dizer que o estudante perca um vestibular por causa de uma prática de overbooking. E é lógico que seja danos morais. E também, em último caso, qualquer problema que a pessoa tiver no aeroporto, existe sempre uma delegacia de polícia para que seja registrada um boletim de ocorrência. Quer dizer, não pode só ficar bravo, tem que chegar lá e se documentar, né? Enfim, provar o que até a humilhação esteja sendo submetido, os problemas que estão acontecendo ali, né? Sim, tem que agir. Agir, não apenas ter a informação, tem que agir, porque se você pensar e não agir, não tem efetividade nenhuma, até por uma questão de cidadania, para que os próximos não sejam penalizados. Então o negócio é agir, reclamar. Por exemplo, vou dar um outro exemplo que acontece muito. A pessoa saiu de férias, para uma viagem internacional, aí chegou lá, fica olhando as esteiras, todas as malas de todo mundo chegando, e nada da sua mala chegar. E aí o que acontece? Todo mundo sai do setor de desembarque e a sua mala não chegou. O que pode ser feito? Em primeiro lugar, quero deixar bem claro que a companhia aérea é responsável pela sua bagagem. Sim. E deve indenizar o turista efetivamente em caso de extravio ou danos. Porque é assim que diz o Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 6º e no seu artigo 14. O CDC, no artigo 6 e 14, diz claramente isso. Então, se tiver algum problema, você está lá esperando a sua mala aparecer, depois de um tempo percebe que ela não chegou, dirija-se dentro do setor do desembarque. A primeira coisa é procurar um funcionário da companhia aérea na área de desembarque ou nos guichês da empresa, lá dentro mesmo, e preencher o RIB, que é o Registro de Irregularidade de Bagagem. Sim. Por isso também é importante que para registrar esse RIB, né, que é o registro formalmente da perda da mala, que guarde aquele comprovante que a companhia aérea entrega para você na hora do despacho. Por isso que é muito importante ter isso. Nós tivemos um caso aqui em Campinas, que enfim, foi muito triste, porque uma falsa agente de turismo foi presa por ter enganado aí um grupo de dança aqui da cidade que viajaria para a Itália. As meninas, enfim, choraram, chegaram no aeroporto, não tinha passagem, não tinha nada. Quer dizer, uma coisa estranha, né? Porque eles pagaram a estadia, a viagem e nada. Também há essa possibilidade. A internet não te dá um instrumento de fiscalizar se aquilo está acontecendo. Por que as meninas caíram nesse golpe? É um golpe comum esse? Doutor, realmente é um golpe comum que acontece com frequência em vários lugares do Brasil. São as falsas promessas de empresas de turismo que prometem, né, viagens maravilhosas, complexos turísticos que se assemelham ao paraíso, mostram lá folhetos promocionais de hotéis, que são aqueles resorts maravilhosos, mas quando o turista chega no local, não é nada daquilo que foi prometido. Isso que quando não chega, não tem nem a reserva paga, né? Antes de tudo, quero deixar claro, isso é crime. É crime. É uma questão de afronta ao Código de Defesa do Consumidor, mas também de afronta ao Código Penal, porque no caso aí a agência aí se apropriou do dinheiro de vítimas indefesas e não cumpriu o que foi prometido. Neste caso,
A agência é responsável pela reparação dos prejuízos que o cliente teve. Por isso, eu volto a dizer, na hora de contratar a viagem, Sim. e consulte, eu vou dar uma dica muito importante. Vamos lá. Na hora que for contratar uma viagem, pesquisa na internet sobre toda a cadeia de prestação de turístico, do serviço turístico, desde a agência da viagem até a companhia aérea, até o hotel. Como fazer isso? No site do Ministério do Turismo, Sim. existe o Cadastur, que é o sistema de cadastro das pessoas físicas e jurídicas que atuam no setor de turismo. Sim. Nesse cadastro é possível ter acesso a vários dados sobre os prestadores de serviços turísticos cadastrados, e aí o internauta vai poder ver a idoneidade deles, se tem reclamação, se tem muita, muita questão de consumidor, se não cumpriu aquilo que foi prometido. Não pode acreditar em Papai Noel, né? Tem que usar os meios que nós temos. Tem uma pergunta aqui de um ouvinte, que é o Afonso Sabença, nos acompanha diariamente aqui pela Brasil. Vamos lá, Érica. Ele comentou que ele consegue a meia entrada no ingresso no cinema como idoso, porém na hora de adquirir uma passagem em transporte rodoviário há uma certa dificuldade. Ele gostaria de explicar por que isso ocorre, porque não serve para os dois, né? As mesmas características, os mesmos requisitos. Tá aí. Boa pergunta, em primeiro lugar. Veja, quando se trata de passagem rodoviária, quero deixar claro que é um direito que o consumidor idoso, ou quem tem mais de 60 anos, obteve junto com o Estatuto do Idoso. Sim. Então, as companhias rodoviárias, as companhias que fazem transportes rodoviários, elas são obrigadas a disponibilizar 2 vagas para idosos nas passagens intermunicipais. Sim. Como que é feito isso? A pessoa tem que chegar antes, na hora de embarque, lá no guichê da companhia e informar a sua idade, que quer ir viajar em tal data, naquele trajeto. E aí, caso não tenha sido preenchido as 2 vagas, pessoa com mais de 60 anos, ela tem direito sim a esse benefício. Mas como é que ele vai saber que foi preenchido ou não? Porque às vezes chega lá, a gente está num país meio complicado, não, já preencheu. Está lotado, é isso daí. Está lotado. É que nem quando tem show, que eles falam que a cota de meia entrada já esgotou. Abriu meia-noite e 1h da manhã já esgotou, né? As compras online. Realmente é uma situação complicada, mas na dúvida, pode consultar os órgãos de defesa do consumidor de sua cidade. Que deve ter algum. Em rodoviária não tem? Eu faz muito tempo, confesso que não viajo em ônibus interurbano. Não tem. Não tem, devia ter, né? Já devia ter, né? Deveria ter algum tipo de órgão para fazer um registro, né? Sim. Mas pode pedir através, inclusive, do juizado especial civil ou no departamento de trânsito responsável, porque é direito do consumidor isso daí. Claro. E deve ter algum representante na sua... Eu vou procurar saber isso aqui, pelo menos em Campinas e região. Caríssimo doutor Sérgio Tanuri, advogado especializado em defesa do consumidor. Olha, um privilégio tê-lo aqui no Direito Nosso de Cada Dia. Muito obrigado pela sua participação, viu? Eu que agradeço ao colega, ao nobre colega doutor Thanos. Foi um papo muito bom, muito proveitoso. Me coloco à disposição aí para toda vez estar falando aí no programa Direito Nosso de Cada Dia. Estou à disposição da Érica, produtora, para todos os ouvintes que tiverem dúvidas sobre direito do consumidor, por favor, podem nos acionar. Grande abraço. Grande abraço.